Pessoal, começamos com esse vídeo a parte de gerência de memória, que é o segundo grande tópico do nosso curso, né? Gerência de processos é um tópico importante nos sistemas operacionais, e gerência de memória é o segundo que a gente vai visitar nesse curso. Tá? Gerência de memória, a gente está preocupado com dois problemas principais. Primeiro é a multiprogramação, né? A gente tem vários processos sendo executados numa máquina que a princípio foi pensada para executar um processo de cada vez. Então a gente tem que prover, ou os sistemas operacionais têm que prover duas coisas principais. Primeiro, proteção, né? Eu não quero que um processo consiga ler e gravar na memória que está reservada para o outro processo. E a outra é realocação. Eu, a princípio, não sei em que endereços de memória aquele processo vai ser executado. Então eu tenho que ser capaz de executar um processo em diferentes áreas de memória, né? O espaço de endereçamento de um processo, ele muda de execução para execução, e isso é um problemão, é um problema porque as variáveis, elas, quando o programa é compilado, elas são traduzidas em um endereço, né? E esse endereço vai ser acessado na memória. Como que vai se saber qual endereço colocar para substituir uma variável durante a compilação, se ele vai estar, se o processo pode estar em diferentes áreas de memória, né? Ele pode estar sendo executado com diferentes espaços de endereçamento. Tá? Então esses dois problemas são relativos ao compartilhamento, à multiprogramação, né? ao compartilhamento da memória por vários processos, tem que ser resolvido. E na verdade a memória é uma estrutura hierárquica, né? Então a gente tem cache, né? Então a gente tem cache dentro do próprio chip, então tem chips, processadores com uma memória super rápida encapsuladas dentro do mesmo chip. A gente tem memórias secundárias dentro da placa-mãe, né? Então algumas placas-mãe tem memórias de velocidade alta também que são utilizadas, além das memórias RAM tradicionais, né? Que é a memória que normalmente a gente chama de memória mesmo, e até mesmo disco, né? Então as informações podem estar na memória cache, podem estar na RAM e podem ser transferidas para o disco também. Então na verdade a memória é uma estrutura hierárquica. Se eu vou ler uma informação, eu tenho que ver primeiro se ele está no cache. Se não tiver, procuro na RAM. Pode ser que ele não esteja na RAM, esteja no disco. E quando eu vou gravar, o processo é mais ou menos inverso. Tem que atualizar aqui se ele estiver aqui, tem que atualizar na RAM se estiver na RAM, e assim sucessivamente. Então essa estrutura hierárquica é um outro complicador para o gerenciamento de memória. Tá? Bom, mas antes de falar sobre gerenciamento de memória, vamos pensar como que é a memória real dos sistemas, né? O que o hardware provê, né, em termos de memória. A memória é um espaço de endereçamento único e unidimensional, né? Então o que eu tenho é uma grande tabela com endereços e espaços onde eu posso armazenar coisas, né? Esses espaços variam, o quanto se armazena nesses espaços, o que eu poderia colocar aqui no endereço 4, por exemplo, varia de sistema para sistema, mas normalmente é alguma coisa entre 4 e 8 bytes. Então aqui eu vou conseguir armazenar no endereço 4 uma informação de comprimento 4 a 8 bytes mais ou menos. E a memória é um grande array, né? Um grande vetor, onde eu tenho um endereço, e com esse endereço eu consigo ler e gravar informações associadas a esse endereço, né? Essa é a memória real. E aí a gente tem uma série de perguntas que a gente espera responder nessa parte do curso, né? Bom, primeiro, quão importante é a eficiência do gerenciamento de memória para o desempenho final de um sistema, né? O quanto a memória ser eficiente, ser rápida, é importante para o desempenho final do sistema, né? Para responder essa pergunta, talvez ajude se você tentar responder essa segunda, né? Quantos acessos à memória são feitos, em média, durante a execução de um conjunto de 100 instruções pelo processador, por exemplo, né? Será que a gente acessa mais do que 100 vezes a memória, menos do que 100 vezes a memória, exatamente 100 vezes a memória? Quanto mais a gente acessar, mais importante vai ser que esse acesso seja rápido, né? Se eu tenho
Se eu tiver aqui, por exemplo, 50 acessos a 100 acessos, e ele for 20% mais lento, eu vou ter 100 vezes aquele 20%, então isso vai pesar muito no desempenho final. Se eu tiver poucos acessos à memória, mesmo que o acesso seja lento, ele vai ter um peso pequeno porque eu acessei poucas vezes. Então essa é uma pergunta importante para a gente entender a relevância da eficiência dos sistemas de gerenciamento de memória nos sistemas computacionais, né? E a outra pergunta é: como que eu posso ter multiprogramação com esse modelo, né? Como é que eu posso, se eu tenho um espaço único para todo mundo, que tem que ser compartilhado, como que eu faço isso? Você conseguiria pensar num algoritmo, mesmo que simples, mesmo que simplório, mas para mostrar que você entendeu o problema, que resolvesse esse problema, que gerenciasse diversos espaços de endereçamento de processos diferentes nessa memória real, que é um vetor enorme com endereços e lugares para armazenar coisas? Então, responda essas perguntas aqui e no próximo vídeo você compara com as minhas respostas e veja se você está pensando igual a mim ou diferente. A gente pode discutir isso lá nos fóruns de discussão e nas aulas síncronas, né? É isso aí, turma.